Gravando, pessoal. Bom dia a todos. Hoje é 1º de outubro de 2020. Aula da manhã, né, da disciplina de treinamento físico. Vamos começar a parte 1, então. Vou colocar o meu caro monitor Rafael como host, para ele ir permitindo aí a entrada do povo. Agora eu tenho aqui... Mas vamos lá. Então tá, gente. Na aula passada nós falamos sobre treinamento de velocidade, né? Mostramos os mecanismos assim biodinâmicos que têm relação com o treinamento de velocidade, que nos ajudam a entender as melhoras da velocidade ou o funcionamento, né, do nosso corpo durante o treinamento de velocidade. Informações que eu julgo que são muito importantes para quem for trabalhar com esse aspecto, né, com essa capacidade condicionante. Agora, a partir de agora, eu vou falar um pouquinho sobre os métodos de treinamento, mas nós vamos começar ainda por um assunto um pouco genérico. Vamos lá, vamos compartilhando. O host desabilitou, estender a... Lá vamos nós, Rafa. Não, eu tinha que ter compartilhado a tela também antes de ter te passado. Vamos aprendendo. É gravar e compartilhar a tela, né? Depois eu te passo. Reclaim host. Vamos ver. Já deu. Rafa, foi rápido hoje. Outro dia tu sofreu um pouquinho mais. Então tá, pessoal. Já estamos... deixa eu ver se eu consigo voltar com o nosso caro Rafa de host. Make host. Muito bem. Vamos começar falando então hoje sobre dicas de treinamento geral de qualquer treino de velocidade. Tá? Os treinos de velocidade eles têm algumas características que os diferem assim, um pouco dos outros treinos, especialmente para quem for trabalhar de modo combinado. Quase sempre quando eu tenho blocos de treinamento ou sessões de treinamento que vão ter a velocidade ali, esses treinos eles vão ter algumas características muito particulares. Tá? E rapidamente muitos de vocês vão lembrar disso e tal. Então, lembrem só que o que a gente vai tratar aqui não é uma regra que vai um pouco nesse sentido, que é um pouco daquilo que a gente falou já das escolhas do que fazer no aquecimento, né? Que não serve só para velocidade, mas assim, se meu treino tem um aspecto de complexidade neuromuscular um pouco maior, o que eu quero dizer com isso? Com situações que envolvem mudanças de tipo de contração, sequenciamentos complexos de contração que envolvem uma coordenação intersegmentar maior, ou mesmo, se eu for treinar mais próximo de algo ligado a uma velocidade pura, mais é importante essas dicas aqui. Tá? Então, elas servem um pouco como aquela ideia do aquecimento. Quando for todos esses aspectos que eu acabei de dizer, o aquecimento tem que ser um pouco mais longo, ele tem que ter mais uma etapa mais importante e específica e tal, para preparar o aluno para o que vai ser treinado. Então, quais são as dicas de treinamento de velocidade em geral, pessoal? Motivação, estímulo verbal. Essas sessões de treino, elas são sempre reconhecidas assim, como o aluno vai lembrar daquelas onde o professor dá estímulo verbal. Em outras palavras, grita mesmo, tá, gente? Quase sempre a regra é essa. Tem que ter um estímulo lá, tem que ter uma vontade na voz, e não é só gritar por gritar, né? Tem que ter essa vontade aí. Tá? Então, é o tipo de treino onde o treinador está muito próximo. Tá? No caso dos corredores, é comum, assim, corredores fazerem muito trabalho de longa duração, trabalho de resistência, onde às vezes o treinador nem está perto, até porque se faz às vezes em distâncias muito grandes, e às vezes o treinador não consegue acompanhar. É o caso do ciclismo, é o caso do remo, né? Tem outros tipos de treino que às vezes eles até conseguem seguir. Um treinador de remo é difícil, né? Às vezes ele vai no barco junto, ele vai numa lancha do lado. O ciclista às vezes treina junto, às vezes vai de carro, mas não é uma coisa tão comum, tá? É um pouco mais difícil, é mais raro. Agora, quando for treinos de velocidade, o treinador quase sempre está lá. Quase sempre o cara que está aplicando o treino, ele tem que estar lá para dar esse estímulo, essa questão. E aí entra a questão, porque se eu preciso melhorar a velocidade, eu vou trabalhar com aspectos que os treinadores mais antigos diziam que era uma capacidade puramente genética.
né? Se afirmava isso, apesar de hoje não se ter muito claro isso, né? Saber que o aspecto genético pega em todos, né? Mas aumentar limites de velocidade, eles parecem ser um pouco mais difíceis ao longo do treino, tá? Então, são treinos que eu tenho que ter muita qualidade no que eu estou fazendo. Por isso, da necessidade maior ainda, coisa que já é importante em outros, mas aqui mais ainda sobre controle de desempenho. Tá? Então, ali tem a quarta dica. Tá? Então, o treinador ele tem que aprender a usar bem cronômetros. Tá? Aqui eu faço um parênteses, assim, que, de novo, vai depender do que eu vou fazer e tal, mas é muito comum o uso de cronômetros e é muito comum a gente ver também o mau uso de cronômetro ou não saber usar pura e simplesmente o cronômetro e as voltas, os laps, e toda aquela informação que o reloginho lá pode nos dar. Ah, e o que eu vejo que muitas vezes é falta de conhecimento mesmo, é falta de estudar um pouco e verificar as possibilidades. Um bom uso do cronômetro faz com que tu consiga controlar, assim, já vi treinadores usando para mais de 20 atletas ao mesmo tempo com um cronômetro só e dando tiros de velocidade, e controlando e inclusive dando retorno sobre os tiros, os caras voltando e eles conseguindo dizer o que está acontecendo. Isso na natação é mais comum, até porque quase sempre as chegadas são mais próximas, assim. Então, o treinador vai dando tempos, né? Ah, deu 14 alto, 13 baixo, e aí o atleta já tem um retorno do que ele deve fazer, qual era o objetivo do tempo dele e se ele tem que aumentar ou não, sabendo disso. Tá? Tudo isso concomitante, tá? Então envolve um pouco de coordenação e estímulo, e tem que ter vontade. Isso é um aspecto importante. Hoje eu tô meio quebrado, não dormi direito, então não seria o melhor dia para dar essa motivação. Mas o Rafa, que fez a disciplina no presencial, eu de vez em quando dou aquele exemplo, né, do treinador fazendo o tiro. Então, o cara tem que correr daqui até a parede ali no fundo, é tocar na bandeira do Uruguai, dizer Viva la República e voltar. Vai fazer aí um tiro de velocidade. Não adianta, né? O cara chegar, vai lá, pessoal, vai quando tu quiser. Tá bom, vai, tal. Não adianta, né? Isso aqui é sequela, como é o caso aqui meu, né? Da situação que tá. Então, o cara tem que ter vontade, tem que chegar e... Vamos lá, pessoal, preparar, vai. Tem que ter estímulo. Chegou, dá tempo, boa volta, tem que dar energia, tá? Porque isso faz parte de toda essa preparação para o treino, porque senão o treino não é bem feito. Controle do desempenho, pessoal, aqui só para recordar, é assim, ó, a dica que eu dou é que isso é mais forte quanto mais for treino de velocidade, é que assim, se o aluno não conseguir atingir as metas de desempenho das séries, das repetições, é muito fácil o treinador decidir parar, tá? Então isso está um pouco naquela ideia dos treinos baseados na velocidade também, onde tu alcança uma X velocidade como um percentual de uma carga, por exemplo, e tu vai controlando. Se tu baixar muito, se tu piorar muito o tempo para aquele tiro, tá? É um bom sinal de que tem que parar o tiro. Tá? Por quê? Porque as situações de fadiga, elas não combinam bem com velocidade. Claro que eu vou ter um meio do caminho. Se meu treino for de resistência de velocidade, aí isso é um pouco mais leve, obviamente, porque já o treino é diferente. Agora, se eu for treinar mais velocidade, eu tenho que controlar muito seriamente esse tempo e, inclusive, ajustar os tempos dos tiros segundo a distância. Tá? E essa dica, pessoal, ela é importante. Esses tempos eu estava lendo coisas sobre o que eu comentei na aula passada, sobre treinamentos baseados em velocidade, que é uma nova velha moda aí do treinamento. E eles tinham esse controle de tempos e tal, baseado no tempo de execução e tal, para fazer a tarefa, o exercício. E apareceu essa questão, né, do controle da qualidade do trabalho. Então, o que os caras usaram para justificar em alguns materiais que eu vi, que eles mostram um pouco da variabilidade intra-individual. Eu já mostrei para vocês, por exemplo, quando eu vou treinar força, que existe uma grande variabilidade interindividual, entre pessoas. Tu pega lá, nós três aqui, que estamos aparecendo, que eu estou vendo na tela, né? Natália, Rafael, Leonardo, a gente faz lá carga máxima, a gente sabe qual é a repetição máxima de cada um de nós, vamos trabalhar com percentuais,
mas a gente sabe que ainda assim, cada um vai trabalhar com repetições diferentes para cada percentual, porque as cargas relativas, elas se modificam dependendo da mudança desse número de repetições, por causa dessas diferenças até de metabolismo, né? Um de nós vai ser mais forte para a força máxima, mas para depois para a resistência, vai ter fibras oxidativas que vão responder mais de forma um pouco diferente. E isso é parte da explicação. Isso aí tem até na força mesmo, quando eu vario um pouco de repetição. Mas, além disso, o que os caras mostram, que às vezes essas cargas, elas até variam intra-indivíduo, até eu comigo mesmo, né? Eu faço hoje, eu faço daqui 2 dias, eu não deveria ter grande alteração, eu não tive adaptação importante em 48 horas, mas eu reduzo 10, 15% na minha força máxima. Tá? Às vezes por mau sono, qualidade de sono, né, mesmo, nutrição, aspectos motivacionais, tá? Tudo isso influencia, além de próprios ciclos mesmo, do ponto de vista endócrino, etc. Bom, o que eu tenho, hormonal, né? Mas o que eu tenho aí, pessoal? A questão é que o controle do desempenho é extremamente importante e o treinador ter essa sensibilidade. Ele está mudando o tempo de tiro dele, então eu vou mudar o alvo, eu vou fazer uma menor distância ou vou fazer ele fazer um treino mais lento. Até onde isso serve? Quase sempre os treinadores sabem, né? Porque tem regimes de velocidade que elas nem se caracterizam como velocidade para aquele cara. Então, às vezes, é melhor encurtar o número de repetições. É isso que eu dou. Tá? De qualquer jeito, os treinos de velocidade envolvem relativamente poucas repetições. Vejam ali, até 4 repetições. Por quê? Porque os intervalos, porque a qualidade é super importante. Tá? E a mudança vai acontecer em pouquíssimas repetições mesmo. Que mais? Nós vamos ver vários modelos de treino depois que vão envolver treinos complexos, que não vão ser só de velocidade, vão envolver pliometria, por exemplo, que a gente já viu lá na força. Nós vamos voltar a ver e aí as repetições vão ser um pouco maiores, mas lembra que ali nesses exemplos não são treinos de velocidade pura. Os treinos de velocidade pura vão ser principalmente treinos assistidos, que é o que vai ser relativamente novo para vocês. Eu não falei muito disso, que fica para velocidade mesmo. Que mais? Poucas repetições, então, intervalos muito grandes entre cada série, tá? Então aqui é 2 minutos no mínimo para cada repetição. As séries são mais ainda, então entra naquela regra de 3 a 5 minutos, mas vai tudo mais para 5 minutos, porque os tempos são longos, tá? E a outra dica que eu dou, mas aí é para quem trabalha mais no campo da saúde, não é nem para quem trabalha com treino mesmo, que isso aí já não deveria errar, tá? Mas eu acabo vendo muito no campo da saúde, que o pessoal, assim, brincar de treino de velocidade em microciclos de choque, tá? Então, eu estou treinando lá um HIIT e tal, e eu quero fazer um pico disso dentro do microciclo de choque. Eu vou lá e coloco treinos de velocidade. E vocês já viram lá em treinos de resistência. Os de velocidade, speed, strength, que tinha lá no pico lá das figuras dos artigos de revisão sobre os HIITs, que era adaptações puramente neuromusculares, o pessoal trata como se fosse uma sequência, né? Eu vou acima do HIIT, tem os treinos de velocidade. Então eu faço lá 1 dia, 2 dias em todo o semestre de treino de velocidade. Até pode fazer isso, mas certamente não está treinando velocidade. Tá? Treinamento de velocidade é um treino que precisa ter tempo, não tem muito segredo, tem que ter a mesma regra do que eu já falei dos outros métodos. Tem que treinar no mínimo 1 mês, tem que treinar em torno de 2 meses para ter boas adaptações, elas podem ir até 3 meses, 4 meses, tá? Ali até um pouco mais curto mesmo, geralmente vai no máximo 3 meses, esse bloco de treinamento, mas é por aí. Tem que ter sequência, então não dá para dizer, eu treino velocidade sim. Quando? No fim de ano, quando eu fazer aqueles tiros lá em equipes, isso é outra coisa também. É muito legal, porque o treino de velocidade tem um aspecto também motivacional, por causa dessa intensidade máxima, essas poucas repetições e tal. Pode fazer em grupo, pode fazer como um mini torneio até entre eles, mas tem que cuidar que não pode ser só comemoração de fim de ano, porque senão é uma vez por ano, né? Aí não adianta, aí não é treino de velocidade. Aí fere as coisas centrais que a gente já viu de treinamento até agora. Tá? Tem que ter continuidade, tem que ter sequenciamento, tudo aquilo que a gente já falou antes. Tá? Motivação, intervalos, séries, controle e cuidado com continuidade desses treinos. Perfeito, vamos lá.
Agora vamos falar de métodos. Um método bem comum, pessoal, são os de ação gestual, vamos chamar assim, muito comuns em exercícios terrestres, tá? E vocês já viram isso em algum lugar, às vezes na disciplina, na minha época era na ginástica básica, né? Tinha disciplinas que faziam um pouquinho gestos básicos de movimento, e que são muito comuns em alguns esportes e muito no atletismo, né? Que são essas habilidades específicas, skills, né? Ou habilidades específicas. São movimentos onde tu tem uma ação locomotora, é algo parecido com uma corrida, tá? Mas tu ajusta um pouco uma fase da técnica da corrida, né? Então, no caso do skipping ali, tu tem gestos onde tu muda um pouco o sequenciamento do padrão de movimento e eleva mais o teu joelho, por exemplo. Né? Tu tem o Anfersen, que é o pé na bunda, lá, que eleva o pé mais alto e tal, trabalha muito com flexores de joelho, né? Mantendo coxa mais alinhada. Tu tem os skippings variados, né? Skippings saltitantes, desde o trabalho mais de tornozelo, né? Um skipping de tornozelo, como a mulher está fazendo aqui, tá? Onde tu tem uma frequência de movimento muito grande aqui, até os skippings um pouco mais longos, né? Que é elevando também o joelho bastante e às vezes deixando o joelho um pouco mais estendido e trabalhando muito com quadril, que é um dos skippings mais fortes, assim, né? Onde tu tem que usar muito ali flexores de quadril, extensores de quadril. E exige muita coordenação e flexibilidade. São habilidades mais avançadas, né? Todo esse tipo de trabalho é muito interessante e a gente vê de novo aquela velha história. Às vezes vem como moda de coisas, mas que são muito antigas, né? O atletismo faz isso e eu acho que quem for trabalhar com saúde, inclusive com restrições de movimento, são super interessantes. Tem os trabalhos agora mesmo que a gente está vendo aí de treinamento online e tal, em pequenos espaços, os skippings são muito interessantes. Tu consegue fazer skippings muito potentes num espaço de 2, 3 metros. Tá? Se bem pensado. Outros não, claro, né? Os saltitantes, com deslocamento horizontal, é um pouco mais limitado. Tá? Mas tem como fazer muita coisa, porque parte do skipping, uma das regras básicas do incremento do skipping, das habilidades em geral, é tu partir de uma situação em estático, né? Então fazendo no mesmo lugar, tá? E ir se movimentando aos poucos, adicionando a complexidade daquela própria técnica, é uma sequência pedagógica comum, né? Colocando um pouquinho de distância e começando lentamente quase sempre. E depois tu vai para velocidades maiores, que aí vai ter limite se tu estiver fazendo perto. Mas tem pessoal usando elástico, por exemplo, para tentar simular esse distanciamento horizontal, né? E aí tu consegue fazer muita coisa de novo, de modo estático, né? Tu tem que agir contra o elástico, segurando na cintura, contra a parede, e tu consegue, então, tu faria esse deslocamento, digamos, com esse padrão aí. E exige muita coordenação. Eles são trabalhos muito bons de ritmos, né? Vocês vão ver que em alunos inexperientes é um grande aprendizado de coordenação geral, né? Eles aprendem a ritmar coisas, a marcar ritmos diferentes e melhorar a coordenação intersegmentar. Para vocês terem ideia, quando faz aquele trabalho de tornozelo ali, que é um dos mais simples, muito aluno erra trabalho de braço, perna no início, e exige mesmo uma coordenação bem específica. E em todos eles, eles têm uma carga importante sobre o core também. Eles vão exigir da musculatura postural ali um trabalho bom. Então, eles servem também de modo complementar para aspectos ligados ao controle central do movimento. Tá? E, de novo, tem muito atleta do atletismo que tem uma boa técnica de corrida, que a gente vê direto, que é muito ligado a esse controle central, muitas vezes também em função desses trabalhos de habilidades que são muito comuns no atletismo. Tá? Mas que a gente vê, a gente sente falta, a gente vê uma certa pobreza, um certo esvaziamento desses tipos de treino em grupos de corrida. Né? Então, de novo, é outra crítica que a gente tem aí, que eu acho que os grupos de corrida deveriam também aprender da onde eles nasceram, né? Que a ideia vem muito dessa coisa da teoria do atletismo, assim como quase toda a teoria do treinamento físico, né? Que tem semente sempre muito, da maioria das coisas, muito importantes do atletismo, né? Como uma disciplina mãe até dos esportes e tal.
Então, ali tem trabalhos importantes. Outro aspecto que eu gosto de falar quando eu falo dessas habilidades, pessoal, é que meu relógio desligou. Rafa, que horas são? Ah, tem tempo. 9h54. Obrigado. Às 10h05 me dá um toque. Bom, então, pessoal, uma coisa que eu gosto de comentar também é que, no caso, o skipping, tá? Que é a base de uma série de exercícios de habilidades, ele é um modo de locomoção abandonado pelo ser humano. Aqui eu faço um parêntesezinho aqui para a teoria, para a área de locomoção, que eu sei que vocês estudam um pouco nas disciplinas, e bom, é o assunto que eu estudo, né? Então eu acabo puxando a sardinha, tá? Agora é o momento de puxar a sardinha. Então, só para lembrar disso, tá? O skipping como modo de locomoção, ele é super importante para quadrúpedes, tá? O análogo do skipping para quadrúpedes é o galope, tá? Então, quando nós fazemos skippings, a gente tem um padrão motor e um comportamento mecânico, fisiomecânico, que a gente costuma chamar lá no locomotion, de metade saltitante e metade pendular. Ele é um meio do caminho entre a caminhada e a corrida. Tá? Ele é um modo de locomoção, inclusive, para bípedes intermediário. Tá? Mas ele foi abandonado no nosso processo evolutivo, durante o processo de bipedalismo, né, de uma postura ereta lá que se desenvolveu há milhões de anos. Esse modo de locomoção se tornou de baixa economia, a gente gasta muita energia, por isso que a gente abandonou ela. Então a gente parte de uma caminhada para uma corrida. Mas o galope nos quadrúpedes é super importante. Tá? O galope aí ele inverte, ele é o modo de locomoção em maiores velocidades, especialmente para animais maiores, mas até os menores, felinos, etc., usam o galope como velocidade maior, né? Que pode ser unilateral, que seria um modo de locomoção desse tipo aqui, assim. Eu estou com o fecho aberto. Que seria esse modo aqui. Ou bilateral, que seria isso aqui. Tá? O unilateral é o que os animais usam, tá? Só de curiosidade, os cavalos de corrida, etc., eles fazem unilateral, sempre com uma mesma pata na frente, e os deixam assimétricos por causa disso. Envolve um pouco mais de coordenação fazer o bilateral, oscilando, tá? Que parece a corrida na floresta, ou como é que o pessoal brincava do nome do filme da Noviça Rebelde, a corridinha da Noviça Rebelde. Muito bem. Então, envolve coordenação e trabalha aspectos específicos da técnica de corrida também, tá? Porque ajudam, por exemplo, a elevar o joelho de corredores. Isso é super importante para quem vai trabalhar a velocidade. Nós vamos encontrar alunos que vão ter dificuldades de executar ações gerais do corpo todo por causa dessa fadiga local. Então, o trabalho de habilidades específicas ajudam nesse padrão técnico, que é principalmente elevar o joelho muito à frente e colocar o pé atrás no início do balanço. Né? No início do balanço eu tenho essa tarefa de jogar, meu pé sai do solo e ele faz um padrão lá locomotor por causa da inércia jogado atrás, né? Isso vai ajudar depois para a gente ter uma energia rotacional para jogar a perna à frente, tá? Que é a segunda fase do balanço. Então ele ajuda nessas duas subfases aí do período de balanço, né? E ajuda na coordenação geral da corrida. Nos joga à frente, assim, tal. Muito bem. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá, de repetições. Quase sempre são em torno de umas 20 repetições, tá? Tu pode, de novo, fazer de modo lento, de modo rápido, quase sempre direcionando para o rápido, tá? Mas o modo lento ele pode ser usado por muito tempo, inclusive, para garantir a qualidade, né, da sessão. Tá? Pode executar ele em aclive, né, onde a passada fica mais curta, em lomba, né, que seria uphill, também eu chamo às vezes. Tá? E eu posso fazer e contar por passos essas distâncias também, um pouquinho menor. Tá?
As séries de 2 a 3 não tem muito mistério, tá? E os intervalos ali, 5 minutos e tal. Muito bem, pessoal, agora vamos falar dos métodos de velocidade, tratando dos dois principais, tá, da velocidade. Se a gente pudesse dizer que existe o principal, que eu sempre acho meio perigoso, eu diria que são os assistidos e os resistidos. A gente já falou disso em aula anterior. O nome já indica um pouco o sentido da coisa e realmente é o mais importante para vocês entenderem essa essência, que a partir daí vocês vão poder, a partir de criatividade, equipamentos à disposição, restrições do ambiente, vocês vão poder escolher o melhor método para os alunos de vocês. Tá? O treinamento assistido, né, o nome já indica, eu sou assistido, eu sou auxiliado, então eu tenho menor força externa resistiva contra mim. Então, o que eu faço? E esses são um pouco mais difíceis de se aplicar na prática, porque eu tenho que adicionar uma força externa ao meu corpo. A maneira mais fácil é fazer a lomba baixa, tá? O downhill, que a gente chama. Tá? Porque aí eu tenho essa força gravitacional me auxiliando. É por isso que eu teria menos força. Aí, a grande tarefa no lomba abaixo é manter uma frequência de passada alta. Tá? Inclusive, é um treino um pouco mais perigoso, porque ele também vai envolver uma excêntrica maior. Vai ser um tipo de treino que vai envolver aqueles aspectos que tem processos inflamatórios, todos que a gente comentou já quando falamos lá de treinamentos excêntricos ou de fase 3 lá da pliometria, lembrando, tá? Eles vão andar para essa direção, tá? Embora ali tu tenha que ter, claro, um elemento bem importante de alta frequência de passadas. E resgatando, esse tipo de treino assistido, ele é um bom treino para melhorar a rapidez, quando eu quero melhorar a frequência gestual, de natação, corrida, o que for. Meu aluno é lento, tem alunos que têm padrões locomotores, que às vezes é marcado até por questões que a gente chama mais basais do nosso córtex, né? Estruturas mais basais do nosso córtex que vão marcar aqueles padrões mais vegetativos, né? Aqueles mais básicos da humanidade. Isso tem relação até com questões evolutivas nossas mesmo. São coisas que a gente aprendeu a se movimentar de modo mais antigo, mais básico, né? Mais ancestral nosso, que são as locomoções em que eu faço sem pensar, né? A caminhada ela é forte nisso, a corrida eu consigo fazer em dadas condições também, onde eu começo a pensar na vida, né? A gente sabe que tem automatismos posturais muito importantes, né? Nesses tipos de ações. Eles vão ser extremamente importantes ali, só que às vezes outras áreas de controle que vão indicar mudanças de posição, etc., elas vão, às vezes, estão prejudicadas por falta de estímulo mesmo, por alguma variação genética, mas também por falta de estímulo. Então, é o caso esse quando eu preciso aumentar a frequência de passada, por exemplo, frequência de braçada. Tem nadadores que não tem jeito, eles treinaram tanto ou têm mais essa característica que eles não conseguem acelerar. Eles pedem para acelerar e eles têm um limite, né? Eles vão querer sempre tentar estender mais ao invés de acelerar mais mesmo, né? E isso aí tu tem que colocar treinos. Os treinos de lomba abaixo, por exemplo, é um método muito legal, porque ele força mesmo o teu sistema locomotor a responder de forma diferente, porque senão tu cai. Tá? Tem o treino do reboque, tá? Que também esse é mais difícil de se aplicar, mas existe na natação. Ali tem uma figurinha bem pequena, mas que basicamente fica um colega, quase sempre é um colega, se faz em dupla, tá? O colega fica do outro lado da piscina com uma corda, essa corda fica presa ao aluno na cintura, é o cara que vai fazer o teste. O aluno do outro lado da piscina começa a fazer o tiro rapidamente e esse colega que está fora tem que puxar a corda muito rapidamente. Ele tem que puxar mais rápido do que o nadador vai fazer a velocidade. Para quê? Para o nadador ser puxado, ele tem que ser, tá o nome, rebocado, né? E aí, rebocado, ele tem que manter uma frequência alta de modo que o trabalho dele de propulsão não vire de frenagem. Então, para isso, ele fica fácil dele fazer, só que ele tem que fazer muito rápido, tá? Aí se torna um treino esse assistido, que de novo tem como tarefa principal melhorar a rapidez ou frequência de braçada. Tá? No atletismo, eles fazem esse mesmo treino com moto também, né? Eles amarram o cara na moto e... Boa, tem isso aí que, claro, de novo tem o recurso da moto, não é uma coisa tão simples de se aplicar, etc., né?
mas tem. Eu já vi casos também do ciclismo, tá? Que é mais, também é raro, assim, não é uma coisa, porque tem que ter a moto bem controlada e tal, mas que pode servir para esses casos de quando tu precisa melhorar a frequência e tal, no caso pedalada ou passada, né? Tá? Tem que cuidar com ângulos, tá, gente? Depois eu vou falar um pouquinho, mas ali a gente vai dar uns exemplos, mas vamos falar um pouquinho agora dos resistidos. Treinamentos resistidos, aí é o contrário do assistido. Eu, de algum jeito, encontro uma restrição de tarefa ou ambiente, ou externo mesmo, onde eu vou resistir ao meu padrão de movimento. A gente falou muito disso já quando falamos de força e velocidade, né? Se eu coloco carga, adiciono carga lá no meu salto vertical, por exemplo, eu estou com uma mochila de peso e vou adicionando, eu sei que eu aumento a potência, meu movimento fica mais lento, aumento a potência, até chegar a um pico. Depois o movimento fica tão lento, eu diminuo essa potência, né? A gente falou disso quando falamos dos exercícios de musculação com peso mesmo, partindo do sem peso, né? Aquelas situações progressivas, né? Onde tu bota um acelerômetro e tu mede a velocidade desse objeto sendo elevado, sendo executado, né? O treinamento resistido vai nessa direção, tu vai adicionando peso nesses casos, tá? Mas tu pode fazer de outras formas também, tu pode usar elásticos, tem o caso do paraquedas aqui para os sprints, tá? Tem o caso do trenó mesmo, que a gente já comentou bastante, tem a ver até com um estudo já que a gente fez aqui na URGS, e a linha, eu diria até que a ciência do esporte é um dos assuntos mais quentes, assim, que tem mais repercussão ainda os assuntos dos treinos resistidos, porque eles são super interessantes também para os esportes coletivos, né? Está se vendo a aplicação disso para vários esportes, né? Onde tu pode regular essas relações de força e velocidade para gerar potência para as ações de sprint, né? Que são super importantes em um monte de esporte. Né? Diga. 10:05 já. Já passou. Bene, bene. Obrigado, cara. Pessoal, fazemos então aqui o break da primeira etapa de aula. Paro de compartilhar aqui e paro a gravação.